cada dia menor. Quero ver Deus cada dia maior no coração de cada pessoa. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande luz. Diz o que disse João ao falar de Jesus. Não sou a luz, mas conheço quem dela veio. Sou somente um religioso, sou somente um religioso. Não sou a luz, mas conheço quem dela veio. Sou somente um religioso, sou somente um religioso. A gente encontra Deus, todo dia lhe pede perdão, e no fundo do seu coração se entrega a Deus e nele confia. Quando a gente encontra Então, um bom dia aí para todo mundo, neste sábado, praticamente terminando, finalizando este tempo tão bonito e tão importante para a nossa fé, que é o tempo do Natal. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso Filho nos fizestes nova criatura para vós. Dai-nos pela vossa graça participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação deste sábado, depois da festa da Epifania, o último dia do tempo do Natal, nós temos o Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 30. E aqui reaparece a figura de São João Batista. É muito significativo que, neste finalzinho do tempo do Natal, nós escutemos mais uma vez algo sobre este grande personagem, cuja missão foi também de muito realce para a chegada do Messias, até mesmo para compreender a missão de Jesus. É importante a gente ter presente a personalidade de João Batista, as suas palavras, seus ensinamentos e também as suas atitudes diante de Jesus. Aqui se diz que Jesus, juntamente com os seus discípulos, estavam na região da Judeia e lá eles batizavam. O batismo, dito a ablução, era já uma prática entre os judeus, não exclusiva de João Batista nem de Jesus. Mas os judeus, eles tinham muitos costumes onde se utilizava a água como símbolo da purificação. Porém, o batismo de João Batista ganhava um novo significado, porque não era apenas um rito de purificação, vamos dizer, genérico, de uma prática religiosa, mas assumia a conotação de preparação para a vinda do Messias. Tanto que João Batista, junto com a administração do batismo, vamos assim dizer, também tinha um apelo de conversão. A conversão era o tema central do anúncio de João Batista, e a resposta a esse compromisso de converter-se era justamente recebendo o batismo. Contudo, o batismo de João Batista, ele não era permanente, ele era preparatório. Por isso que, diante da pergunta dos discípulos, dos seus próprios discípulos, quando eles vão dizer que Jesus, de quem ele deu testemunho, estava batizando, então João Batista vai recordar aos seus discípulos aquilo que ele já tinha dito.
vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse, eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. Então João Batista tem esta consciência de que é o precursor, de que é aquele que anuncia que virá alguém mais forte do que ele, que o seu batismo, sim, será permanente. Ele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo, né? Jesus, o Messias. E os discípulos de João Batista, alguns acolhem o testemunho do seu mestre e seguem Jesus, e outros ainda insistem, né? Porque não compreenderam. Né? Isso é um fato incontestável, que nem sempre, diante de um apelo, de um ensinamento, todos compreendam, todos tenham essa atitude de adesão. Também no grupo de João Batista havia essas duas tendências. Alguns que, acolhendo o testemunho de João Batista, seguiram a Jesus. O próprio Evangelho de São João, no capítulo 1, fala de dois discípulos de João Batista seguiram a Jesus. Um explicitamente é André e o outro se supõe que seja João Evangelista. Então, 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. Por outro lado, nós vemos no Evangelho de hoje que há também aqueles que continuam ligados a João Batista, apesar de João Batista ter insistido que ele não era o Messias, que ele era a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. As últimas palavras de João Batista, que nós encontramos aqui no Evangelho de São João, elas são decisivas para elucidar ainda mais a sua missão e também a missão de Jesus. João Batista utiliza uma imagem já do Antigo Testamento, que é o casamento, né? A aliança de Deus com o seu povo, como um contrato matrimonial, né? Como um enlace matrimonial. E por isso ele vai dizer, o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. E aí João Batista diz, esta é a minha alegria. E ela é completa, plena, não falta nada. Então, enquanto aqueles estavam questionando, né, porque Jesus estava batizando, e como é que fica, né, como quem diz, e aí, como é que fica o seu batismo? Então, João Batista, diante da consciência da sua missão, ele vai reiterar, né, ele vai ainda mais confirmar de que Jesus é o noivo, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus, Jesus é aquele do qual ele falou. Não deixa nenhuma ambiguidade. E é muito interessante que o sentimento de João Batista é de uma alegria plena. Nós sabemos que o início da vida de João Batista está marcado também por uma alegria. Quando Maria chega à casa de Isabel, quando Isabel escuta a saudação de Maria, Isabel reage dessa forma. Quando escutei a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Porque muitas vezes a gente tem a visão de João Batista, né, de uma pessoa austera, dura, severa, né, que está sempre ali batendo de frente com as pessoas para que se convertam, né, tem palavras muito duras, nós sabemos até os episódios relacionados a Herodes e assim por diante. Então, muitas vezes, a figura de João Batista, ela é apresentada nesse seu aspecto que é verdadeiro, o aspecto da austeridade, né, da firmeza, da dureza, né, do homem vestido com pele de camelo, né, e que se alimenta com mel silvestre, com gafanhotos, aquele que Jesus diz, né, o que é que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver no deserto o quê? Né, para justamente falar dessa personalidade, né, muito dura, muito austera, muito coerente de João Batista. Mas não podemos esquecer que, consciente de ter cumprido a sua missão, ele estava cheio de alegria, desde o ventre da mãe. Nós não podemos esquecer isso, né? Para não termos essa visão do profeta João Batista como uma pessoa quase que revoltada, né? Por passar por dificuldades, por rejeição e até mesmo ser condenado à morte.
Então, o verdadeiro profeta é aquele que, com coragem, com determinação, faz o anúncio da verdade, faz a denúncia de tudo aquilo que é contrário à vida, ao plano de Deus, mas não perde a alegria. Muitas vezes nós até presenciamos, constatamos pessoas que se sentem chamadas a uma vida de anúncio, de profecia e tudo isso, mas são amarguradas. São pessoas frustradas. São pessoas que demonstram muito mais uma insatisfação do que uma alegria pela missão que estão realizando. Claro que nós temos as nossas dificuldades e sofrimentos, as agruras, essas durezas da nossa vida, enfrentando a nossa missão, mas quando nós perdemos a alegria, então tudo fica comprometido. Então é muito bonito esse testemunho de João Batista. Nós lembramos que já desde o início da sua vida, a alegria marca a sua personalidade. A criança pulou, exultou de alegria no meu ventre, diz a mãe de João Batista. E agora ele mesmo diz, que, comparando-se ao amigo do noivo, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Então é uma expressão muito bonita, que deve nos inspirar também. Sejamos, pela força do nosso batismo, de fato profetas, anunciadores da verdade, muitas vezes não acolhidos, muitas vezes rejeitados, muitas vezes condenados à morte, mas sem perder a alegria. Porque quando nós perdemos a alegria, então caímos numa amargura tão angustiante, tão sufocante, que até a nossa missão ela enfraquece, ela deixa de ter eficácia, porque seremos vistos apenas como pessoas revoltadas, como pessoas indignadas, mas não como pessoas que, assumindo a sua missão, mesmo na dificuldade do sofrimento, estão felizes, porque cumprem a vontade de Deus. E aí a palavra final de João Batista, que deve ser também para nós. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, até na dinâmica do tempo do Natal, celebrando o nascimento de Jesus, Jesus é o recém-nascido, chegando agora ao final do tempo do Natal, que digamos isso também, é necessário que ele cresça, cresça em nós, cresça o conhecimento da pessoa de Jesus e assim por diante, e que a gente diminua, mas diminua não como um pedaço, não como se estivesse faltando algo, mas para que ele cresça sempre mais em nós e no nosso coração. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom e abençoado final de semana.